Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Hoje vivendo aí alguns dias diferentes, todo mundo muito apreensivo, né? De quarentena, todo mundo guardado em casa. A maioria de nós aí não está trabalhando, né? É um ótimo momento para nós pegarmos a Bíblia, lermos mais, nos envolvermos mais com Deus, cuidar da nossa família. Estar se envolvendo mais com a família é tão difícil, algumas coisas às vezes a gente sempre reclama do tempo, da correria, então esse é um bom momento para nós fazermos isso. Nós não estamos tendo nem mesmo mais os nossos cultos, em razão de tudo que está acontecendo, claro que seguindo todas as orientações, de fato é algo prudente, precisa ser feito, mas nós não estamos tendo aí nem mesmo nossos cultos, então esse é o nosso meio de comunicação agora. E, amados, o assunto da vez é esse, né? Coronavírus. Eu confesso que relutei um pouco, não queria falar nada a respeito, tem tanta gente já falando tantas coisas, então seria talvez aí apenas mais um comentário, mais um vídeo na rede, dentre milhões que já existem, mas tendo em vista um comentário que eu havia feito em um dos vídeos postados de um pastor que nós acompanhamos, tendo em vista a repercussão do comentário que eu havia feito, que rendeu muitos comentários, e eu achei que seria interessante registrar essa visão, essa ideia aqui no canal, algo bastante simples, e eu tenho certeza que você sabe disso, é mais mesmo para nós nos lembrarmos. Então veja uma coisa, essa realidade que nós estamos vivendo agora, de uma peste, de uma pandemia, como é o quadro aí do coronavírus, essa realidade, amados, ela já estava prevista, tá? Isso não é um levante do mal. Veja, isso não é um levante do diabo contra a vida da igreja. Não, nós não podemos colocar isso na conta dele. Isso já estava previsto pelos profetas, pelo próprio Cristo, que falou a esse respeito. Eu não tenho aqui a intenção de citar os textos, as passagens, mas eu sei que você se lembra disso, sei que você recorda disso, dos sermões de Cristo, quando ele fala por inúmeras vezes sobre os sinais, sobre o tempo do fim, sobre o que aconteceria. Eu não quero estender muito esse vídeo aqui, é para ser algo mais sucinto, mas eu sei que você se recorda desses textos. Então veja, isso já estava previsto. Não se trata de coisas específicas. Primeiro, não é um levante do maligno contra nós. Veja, não é um julgamento de Deus específico para alguma nação específica, como eu já ouvi também comentários de que a China tem que pagar pelo que faz, pelas coisas que eles fazem. Não se trata disso. Isso é um sinal, unicamente um sinal da volta de Cristo. Claro que a ira de Deus, em um segundo momento, pode se caracterizar em razão do pecado, de tudo que a humanidade tem feito, mas sobretudo, o que está acontecendo aqui é um sinal da volta de Cristo, amados. Jesus está voltando. Por isso essas coisas estão acontecendo. E, bom, no comentário que eu havia feito, eu disse o seguinte: a igreja será afetada. Sim, foi feita essa pergunta e eu havia respondido de modo muito contundente, até eu disse sim, a igreja será afetada. E isso gerou um pouco de indignação. Então eu percebi, amados, que existe uma visão triunfalista que está correndo aí no meio dessa história toda, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque nós seremos afetados. Deixa eu dizer uma coisa, em todo o tempo, em toda a história da igreja, ela nunca foi poupada dos sofrimentos que ocorreram nesse mundo. Desde a igreja primitiva, foram perseguidos e foram mortos. Não sei quantos conhecem a história da igreja, não sei quantos sabem da forma trágica, como vários, milhares e milhares de cristãos morreram, crucificados também, porque Cristo não foi o único crucificado, não sei se nós já paramos para pensar nisso, milhares de outros cristãos morreram com morte de cruz, porque pregavam o evangelho, porque eram simplesmente igreja, foram perseguidos. Os próprios apóstolos, amados, todos eles, ou quase todos eles, morreram de modo martirizado, morreram com mortes trágicas. Entenda uma coisa, a igreja sofre desde sempre.
ela nunca foi poupada de nenhum contexto trágico de perseguição e inclusive de pestes, e inclusive de doenças. E não somente os apóstolos, não somente a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, a igreja do primeiro milênio, a igreja, amados, do século do 11º, do 12º século. Amados, em todo o tempo a igreja sofreu perseguição. Nós nunca fomos poupados disso. Então, veja uma coisa, essa visão triunfalista ela veio surgir agora no início do século XIX. E essa visão tem ganhado força. Por que ela ganha força? Porque ela é agradável aos nossos olhos. Porque é bacana você imaginar que Deus vai nos livrar do mal, que Deus vai nos guardar do mal. É bacana a gente imaginar isso. Essa visão ela é agradável para nós, por isso que ela ganha força. E eu digo mais, ela deve ganhar força ainda ao longo da história. Enquanto Jesus não voltar, esse tipo de pensamento ele vai infelizmente estar sempre numa evolução, porque as pessoas gostam disso. Mas veja uma coisa, a igreja, amados, ela vai ser afetada. Como ela nunca foi poupada, não vai ser agora que ela vai ser poupada. Mas então onde está a nossa esperança? Uau, a nossa esperança, amados, ela é simplesmente o seguinte, que na vida ou na morte nós temos a Cristo. Entenda uma coisa, a igreja, aquele que crê genuinamente em Deus, que segue, que serve, que tem uma vida e um relacionamento com o Pai, ele tem certeza de um lugar para onde ele vai. Ele tem certeza de quem ele é agora. Então entenda uma coisa, na vida ou na morte, a igreja vence. Na saúde ou na doença, a igreja vence. Eu digo a vocês, amados, que quando Estevão foi apedrejado até a morte, e nós olhamos assim, e algumas pessoas questionam por que Deus não o livrou? Por que Deus não o guardou? Amados, eu já ouvi essa pergunta. A verdade é que Deus o guardou. A verdade é que Deus o livrou. E Deus fez questão de deixar isso registrado para nós. Porque aquilo que Estevão viu, segundos antes, talvez, de morrer, ele relatou para nós. Ele diz, eis que vejo os céus abertos e eu vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Amados, existe uma vitória maior do que essa? Teria sido melhor para Estevão continuar em vida? Eu digo que não. Foi muito melhor ele partir para a glória, para estar com aquele que um dia o salvou, com aquele que reservou um lugar para ele e que reservou um lugar para cada um de nós também. Sabe, amados, eu gostaria sim de trazer uma palavra de esperança, de vitória, de bênção. Mas entenda uma coisa, essa esperança, essa vitória e essa bênção, ela pode estar morando até mesmo em um contexto de morte. Você entende isso? Porque a nossa vitória, amados, ela não está envolta a uma visão humana. Não é um contexto circunstancial que a descreve. Nós vencemos naquela cruz. E já não importa o que aconteça agora, nós somos vencedores. Então não adianta a gente ficar agora tentando fazer orações, campanhas de orações contra o diabo, como se isso fosse um levante. Não adianta ficar tentando achar razões, motivos, dizendo que isso é algo específico, que Deus está julgando determinadas nações. Ao meu ver, não se trata de nada disso. É simplesmente o fato de que Jesus está voltando. Essa é a realidade. Sabe o que eu ouvi também no comentário que eu fiz? Um outro comentário jogando uma pergunta dizendo o seguinte: mas e no Egito? O povo foi poupado. E de fato foi. De fato foi. Sabe, quando houve principalmente a 10ª praga, o povo de Israel foi poupado. A 10ª praga, a praga da morte, não chegou. O anjo da morte não passou na casa dos israelitas. Mas, amados, entenda, aquele contexto é diferente do nosso hoje. Porque aquele contexto falava de uma nação que seria liberta, era escrava e seria liberta, e aquele contexto falava de uma outra nação, a mais poderosa na época, que tinha vários deuses, eles eram totalmente idólatras, e havia um juízo de Deus específico para aquela nação. Não tem nada a ver com o nosso contexto agora. Lá, de fato, o povo de Israel foi poupado, porque era essa a ideia. Eles deveriam ser poupados mesmo.
Muito embora, se eles não colocassem o sangue do cordeiro na ombreira da porta, o anjo da morte teria entrado e teria levado, sim, a família dos judeus também, os filhos dos judeus também, os primogênitos. Porque o que livrou eles não era porque eles eram um povo especial, mas foi o sangue do cordeiro que livrou. Essa era a diferença, como é até hoje. Eu e você não somos melhores do que ninguém. O que nos faz diferentes é a graça e a misericórdia do Pai que está sobre a nossa vida. Diferentes, sim, não melhores do que ninguém, porque somos tão pecadores quanto todos. Entenda, amados, que esse mal que sobreveio, ele está sobre cada um de nós. E a realidade do povo de Israel lá não é a nossa agora. Qual é a nossa agora? A nossa agora é que o sinal que vai anteceder a volta de Cristo vai afetar o mundo todo e todos que estiverem aqui, sejam cristãos ou não cristãos. Vai nos afetar, isso pode bater a nossa porta. Mas onde está a vitória e o cuidado? É como eu falei, amados, um cristão, ele é vencedor na vida ou na morte. Ele é vencedor na saúde ou na doença. Entende? Então nós não devemos orar? Devemos orar pela graça, pela misericórdia, para que Deus nos poupe, para que Ele nos livre. Mas se bater a nossa porta, se nós formos atingidos, nós vamos orar, agradecendo, louvando ao Senhor e dizendo, não importa o que aconteça, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amados, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós devemos dizer. Continue cumprindo todos os cuidados necessários, todas as recomendações que nos passaram. Faça tudo isso. Lave as mãos a todo momento. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para que isso não bata a sua porta, não chegue até você nem a sua família. Cumpra todas as regras, não cumprimente, não aproxime, não vá em lugares com aglomerações, se possível, nem mesmo saia de casa. Faça tudo isso, porque tudo que Deus faz na nossa vida é a partir do nosso esforço. Ele faz na nossa vida o impossível. O nosso possível é tomar todos os cuidados que foram recomendados. Faça isso. E Deus, amados, Ele fará o resto. E se não fizer, entenda uma coisa, Ele é soberano e nós o amamos e nós o louvamos. A nossa maior vitória está na cruz de Cristo e ninguém pode roubar isso de nós, nenhum vírus, nenhuma doença, nem a morte, porque se nós partirmos aqui, nós vamos estar com Ele. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique atento, nos próximos dias nós vamos estar colocando alguns vídeos, talvez alguns outros até ainda a respeito desse assunto. Está sendo necessário, é o assunto da vez, né? Fica ligado, é o meio que nós estamos tendo agora para poder nos comunicarmos, para podermos falar a respeito da palavra de Deus. Não estamos tendo cultos nesse período, então fique ligado aqui no canal e ao longo da semana a gente vai se falando. Que Deus abençoe a sua vida.